Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amados, estamos iniciando mais um vídeo para que seja remetido nos seus lares, porque estamos nessa quarentena, numa verdadeira dificuldade em nos reunirmos e, portanto, utilizamos deste instrumento que Deus deixou para nós, através dos nossos irmãos, daqueles a quem Deus qualificou para isso. Portanto, estamos agora falando com você através dessa telinha, através deste instrumento da internet. Queridos irmãos, nós fizemos um canal e neste canal precisa que você se inscreva e vá lá no sininho e faz um joinha. Por que isto? Isto é para que nós possamos manter este canal da nossa igreja para estarmos sempre falando com vocês. Hoje pela manhã, nossa igreja Assembleia de Deus em Gramacho, fizemos o nosso EBD via online. Por quê? Porque estamos em quarentena por causa deste coronavírus, E nós somos obedientes às autoridades e, portanto, estamos evitando de nos reunirmos. Então, logo isso passe, porque vai passar, nós estaremos nos reunindo como sempre fizemos, na nossa igreja. Sentimos saudades um do outro, sentimos sim, mas não é o momento de nós estarmos juntos. Paulo fala isso para nós quando escreve as suas cartas, mesmo à distância ele conseguia manter contato com os irmãos. Então a gente sabe que isso é possível. E lá em Atos dos Apóstolos, quando houve necessidade de afastar, você vê que esse afastamento deu um crescimento maior ao Evangelho naquele exato momento que Roma foi de encontro aos apóstolos e eles espalhando o Evangelho foi levado a todas as partes daquela época, daquele tempo. E hoje não é diferente. Embora dificultoso, com dificuldade de estarmos juntos, mas esse instrumento faz com que nós consigamos nos falar. Eu queria, portanto, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Crônicas, segundo as Crônicas dos Reis de Israel, segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Eu queria falar com vocês hoje sobre os segredos para um avivamento espiritual. Alguém pode dizer, mas pastor, por que este avivamento? O que é o avivamento? Avivamento é o ato de avivar. Avivamento é o ato de tornar-se mais vivo, mais intenso. Avivamento espiritual consiste no reforço da fé. Nos dias difíceis como este, esse avivamento faz necessário em nossas vidas. Avivamento significa um retorno à vida em todos os sentidos, em toda a sua plenitude. Então, avivamento significa retorno à vida em todos os sentidos. E o que é isso? É a gente poder viver de uma forma tranquila. E hoje, este estado em que nos encontramos mundialmente tem nos colocado um pouco prisioneiro de um vírus que sequer é visto, prisioneiro de um vírus, se sequer ele é enxergado a não ser por um microscópio. Um vírus desse está nos colocando prisioneiro. Portanto, queridos, eu quero que você preste atenção nessa palavra, uma palavra apenas de conscientização, uma palavra para que possamos pensar, podemos analisar. E para isso eu vou ler agora com vocês o versículo 14 do capítulo 7 do livro que encontra-se em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, neste texto nós podemos concluir que Deus nos deu 4 segredos importantes para um avivamento nacional, para um avivamento mundial, diria eu diria um pouco mais, hoje um avivamento mundial. Houve alguns avivamentos nas nossas igrejas da Assembleia de Deus, quando ali na Rua Azusa,
ali nos Estados Unidos houve aquele avivamento, então aquilo foi um avivamento talvez regional, talvez local, mas hoje nós precisamos de um avivamento mundial. O mundo todo hoje está sofrendo com esse coronavírus. O mundo todo está sofrendo e estão nos mantendo de alguma forma em cárcere. Privado? Sim, em cárcere. Por quê? Porque nós não podemos mais ir e vir. Hoje estive lá na igreja, mas em obediência a alguns irmãos, em pedido de alguns irmãos, eu não fui, não retornei. Hoje estou em minha casa para fazer este áudio, porque lá os irmãos, nós nos amamos e acaba a gente ficando muito próximo. E nós tivemos uma irmã que falou que eu não fosse, e não fui, e estou aqui sim, para poder participar disso com os irmãos. Curva a sua cabeça, vamos orar por esta palavra. Soberano Deus, em nome de Jesus, que Tu possa abrir os nossos entendimentos para nos dar, Senhor, nesta noite, um avivamento, sim, um avivamento espiritual. E o que é o avivamento? É um retorno à fé. O avivamento, o que é? Um retorno à obediência à Tua palavra, Senhor. E o que é o avivamento, senão o fortalecimento em Ti, Cristo Jesus. Portanto, Pai, sê conosco e continua a falar conosco. Deus, queridos irmãos, Deus prometeu que a nação receberia alívio nas dificuldades causadas pelo pecado, se voltasse para Ele numa atitude de humilhação e oração. E Ele diz, se o povo de Deus clamar de forma coletiva, como é o que nós estamos fazendo aqui por esta live, por este vídeo, né? Se nós que somos o povo de Deus, se nós clamarmos de forma coletiva por um avivamento, o Senhor está pronto a sarar a nossa cidade, sarar o nosso estado, sarar o nosso país, sarar o mundo está doente. É uma doença que somente Ele, Deus, poderá fazer alguma coisa. Dentro deste aspecto, e após a oração de Salomão, que se encontra ainda nesta passagem bíblica, no capítulo 12, a parte A, diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, aí é que está o detalhe, né? Deus respondeu a ele da seguinte forma, na parte B desse versículo, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Ali quando Deus queria um contato mais direto com o seu povo, que de repente hoje Ele utiliza este instrumento, que é essa internet, que é esse trabalho online, para nos dar um avivamento. E qual seria esse avivamento, pastor? É o crescimento espiritual. Este avivamento é um retorno à vida em todos os sentidos, é o retorno em toda a sua plenitude, né? Que nós temos a condição de levantar nossas mãos ao céu e ouvir Deus falar conosco. Queridos irmãos, Deus faz um alerta a seu povo, que naquela oportunidade vinha do cativeiro babilônico. E no versículo 13, ele aí sim fala, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. A peste está aí. Não sei se é a mesma, não sei, não tenho condições de falar desta forma, mas esse coronavírus é uma peste, isso é uma praga que veio para afrontar a todos nós, inclusive o povo de Deus. Quando eu falo em afrontar, eu lembro quando o inimigo do povo de Israel, que Davi estava ali, e Saul chamou Davi, quando Davi foi lá levar alimento para os seus irmãos, e que Davi disse, quem é esse incircunciso que vem afrontar o povo de Deus? E nós somos o povo de Deus, por adoção, sim, nós somos o povo de Deus, porque aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é o que precisa para sermos herdeiros da promessa da salvação, através de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E veja, irmão, que hoje eles estão tentando, os inimigos de nossas almas, quando fez ali com Saul, hoje está tentando nos afrontar por este instrumento chamado de vírus, por este vírus que está aí, coronavírus, Covid-19, ele está aí para nos afrontar. Mas eu quero te dizer uma coisa, aí é que entra o versículo que lemos, querido.
este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, uma das necessidades, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos de nós nos desviamos do caminho do Senhor e tomamos atalho, e tomamos locais distantes da vontade do Senhor? Quantos de nós um dia ouviu a palavra do Senhor e se afastou por qualquer razão e não teve forças para voltar? Mas eu quero te dizer, hoje é dia de avivamento espiritual, hoje é dia de aumentar a nossa fé, hoje é dia da fé fortalecer a cada um de nós para que nós possamos caminhar em direção aos céus, a terra prometida, aquela terra em que João viu descer dos céus. Eu creio nisso e profetizo isso na sua vida que me ouve. Se você, por acaso, que está me ouvindo, se afastou, se entristeceu, eu quero te dizer que o Senhor é a nossa fortaleza. Eleva meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É esse o Senhor, é este Deus que nós servimos, é este Deus que nos promete a vitória sobre todas as coisas. Então eu quero lhes dizer, querido, 4 grandes coisas precisamos para que haja um avivamento: ser humilde, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Mas pastor, o que é o mau caminho? É tudo aquilo que desagrada ao Espírito de Deus, é tudo aquilo que você faz e não deixa Deus dirigir os seus passos. A verdade é essa, precisamos que Deus dirija os nossos passos. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas Deus dirige os nossos passos, e os nossos planos sejam eles dirigidos pelo Senhor. A Ele sim nós precisamos, querido, obedecer à voz do Senhor e poder caminhar. Então esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o que é humilhar? É você reconhecer a sua fragilidade diante do Senhor nosso Deus. A Ele sim, nós devemos nos humilhar, olhar, buscar a Ele e humilhar. O grande segredo para mover a mão de Deus é a humildade e o quebrantamento espiritual. Jonas, no capítulo 3, o livro de Jonas, os versículos 5 ao 10, ele mostra com muita clareza, e eu quero apenas que você ouça. Diz assim: os homens de Nínive, quando Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai profetizar contra os ninivitas, contra aquele povo que está em Nínive. E aí o versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nos perecemos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho a Deus, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Ali aquele povo ninivita se retornou, refez o seu pensamento, refez a sua posição. Queridos, quantos de nós está aí separado da vontade de Deus, de verdade? Quantos de nós estamos aqui e muitas das vezes não queremos ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente chega, aconselha, fala e a gente não quer continuar naquela caminhada. A caminhada com Cristo pode ser até difícil, mas sem Cristo ela é impossível, irmão. E você veja que os ninivitas fizeram jejum, fizeram oração. Eu quero dizer para você que me ouve, se o mundo se converter dos seus maus caminhos, o mundo todo está sujeito a uma calamidade muito grande. Sabe por quê? Porque
está escrito na Bíblia que no fim dos tempos essas coisas aconteceriam. Mas Deus pode se arrepender sim, talvez, do que ele iria fazer e voltar atrás, porque Deus é amoroso. A oração, o clamor, move a mão de Deus, querido. Nós não podemos deixar, nós não podemos esquecer que a humildade, se humilhar-se diante do Senhor, é a exaltação. A Bíblia é clara, Tiago capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te exaltará. Hoje é dia da gente humilhar diante do Senhor, clamar a Ele e dizer: Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento esse da Tua unção, eu preciso da Tua mão em minha vida. Querido, precisamos nos humilhar, precisamos buscar a face do Senhor. É isso que nós precisamos. Querido, outro ponto, além de nos humilharmos diante do Senhor, outro ponto necessário, nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a buscar a face do Senhor. Quando? Todo instante. Orar sem cessar, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos orar todos os instantes da nossa vida, orar de manhã, de tarde, de noite, continuar orando. Orar sem cessar é orar continuamente. Nós precisamos ter um coração voltado para a oração. A oração é realmente um outro grande segredo que este texto que acabamos de ler apresenta, para que aconteça um avivamento espiritual, um avivamento na nossa terra, para que Deus possa sarar essa terra. Você veja que esse vírus, né, ele apareceu, está aí, e hoje o nosso estado do Rio está parado. Hoje, o nosso estado do Rio, ele não está funcionando. Não é só o estado do Rio, não. São Paulo, Minas, todo o Brasil está desta forma, queridos. Precisamos orar. Olha, essa carta, ou esse livro das crônicas, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Precisamos estar em constante oração. Precisamos estar orando o tempo todo. Orar, falamos com Deus, pedimos: Senhor, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, tenha misericórdia para que eles possam saber, conhecer e saber que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e somente a Ti rendemos glória, somente a Ti rendemos honra, não há outro Deus. Eu sei, queridos, que nós aqui mesmo no Brasil, nós estamos afrontando a deidade de Deus, eu chamo assim, a santidade de Deus. Você veja que no carnaval apresenta-se uma peça em que o demônio consegue derrotar a Jesus Cristo. Onde se viu isso? Meu Deus, onde se viu isso? Isso não pode acontecer, isso não pode existir. Está faltando respeito e temor a Deus soberano. Como pode isso? E a gente viu aí na televisão, nas reportagens, um demônio tendo destruído ou tendo derrotado a Jesus Cristo. Pelo contrário, como eu falei agora esses dias atrás aí, num áudio, quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia diz lá em Lucas 4, que ele foi tentado depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele foi levado ao deserto e tentado por Satanás. Mas no final, ele resistiu à sua necessidade humana, que era a fome. Ele resistiu às aparências do mal quanto a valores, mostrou ele todas as riquezas, e necessário seria que ele, Cristo, adorasse a Satanás. E ele respondeu e disse: somente ao Senhor adorarás, e a ele renderás graças. É isso que nós fazemos. E finalmente mostrou a ele no pináculo do templo, de pula daqui abaixo, pula e dá ordem aos seus anjos para que te proteja. Você veja que Satanás tentou a Jesus e ele não parou ainda, irmão. Ele hoje continua a me tentar, te tentar, tentar a cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz: resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. E chegarmos até Deus, e Deus chegará até vós outros. Hoje é um dia da gente voltar a caminhar com Jesus, pedir a Ele: Senhor, caminhe comigo, ande comigo, fala no meu coração, dirige os meus passos, eu não sei o que fazer, faça por mim, venha, fala comigo. A oração é a chave do avivamento e é o restabelecimento, querido, da obra do Senhor, e ela só vem
quando clamamos em oração por este avivamento no decorrer dos séculos. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, fala acerca da oração, a necessidade de orar. Nós precisamos aprender um pouco mais. Quando eu digo nós, cada um de nós queremos um avivamento em nossas vidas, sim. Queremos um avivamento na nossa nação, sim. Queremos um avivamento no mundo, sim. Imagina você que me ouve, se todos nós fôssemos tementes a Deus, se nós fôssemos crentes todos ao Senhor Jesus, daqui na China, daqui no outro lado do mundo, no Japão, porque é o outro lado do mundo. Imagina você o que não seria. Aí seria a vinda de Cristo a buscar a sua igreja, ao som de trombeta, ao alarido de trombeta, ele virá buscar a sua igreja. Quem sabe é hoje, querido, quando nós estamos falando nesse avivamento, ele pode vir agora e me buscar, te buscar, buscar a cada um de nós, e por que não dizer, buscar todos nós de forma coletiva, e um dia estaremos com ele lá, clamando, falando, glorificando e dizendo ao Cordeiro de Deus: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. É isso que nós precisamos, amados. Querido, Abacuque diz assim, capítulo 3, versículo 1 e 2, oração do profeta Abacuque sobre Ginote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze conhecida. Na tua ira, livra-te da misericórdia. Eu não sei, queridos, se nós pudéssemos fazer uma comparação ou trazer alguma coisa acerca dessa passagem aqui em Abacuque. Quem sabe, por causa desses erros cometidos, até mesmo aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, vamos falar no Rio de Janeiro, os erros cometidos aqui no Rio de Janeiro, nesse pessoal de carnaval. Eu não sou contra nada, eu não sou contra ninguém, eu sou contra essas práticas que nos levam a nos afastar do amor de Deus, da bondade de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Você veja, colocaram aí a título de que é arte, de que é algo, né, artístico, nos coloca homens nus a apresentar as nossas crianças, nos coloca alguns com atos homossexuais, de encontro à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher os fez. Deus diz isso para nós. Então, queridos, nós precisamos ter isso, e Abacuque fala isso, né? De repente, Deus irou-se por alguns instantes, e disse: vou deixar também esse vírus, para que eles saibam que eles são frágeis, para que eles saibam que somente através de mim podem fazer alguma coisa. Jesus Cristo disse isso também. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E através de Jesus Cristo nós atingimos ao coração de Deus. Querido, nós precisamos nos humilhar e orar e mais, e buscar a face de Deus. Conforme está na passagem que lemos aqui, no versículo 14 do livro de Crônicas, do capítulo 7, está aqui. Precisamos humilhar-nos, precisamos orar e precisamos buscar a face do Senhor. Queridos, precisamos sim, precisamos estar atento a essas coisas. Veja bem, buscar a minha face. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Queridos, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, no final deste trabalho, no final desta divulgação deste vídeo, eu vou chamar para você orar comigo. Nós vamos estar orando juntos, sim, vamos estar. Buscar a face do Senhor é mais profundo, querido, do que simplesmente orar. É orar com insistência, buscar. A oração pode ser resumida em um simples pedido dirigido ao Senhor. Agora, buscar a sua face significa insistir um pouco mais até receber a resposta. Hoje o momento é de clamar ao Senhor. Jesus, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes, as quais tu não conheces, as quais você precisa conhecer. Hoje, de repente, é momento de clamar, buscar a face do Senhor. Então, querido, nós devemos buscar ao Senhor realmente
buscar ao Senhor nosso Deus. Você veja que em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, diz assim: o acharás quando buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. É de toda a nossa alma, é de todas as nossas forças. Eu creio que naquele momento que Jesus, quando estava buscando a face de Deus ali, e diz que ele suou gotícula de sangue, ele estava ali colocando diante de Deus, porque como foi dito na escola bíblica dominicana, e foi 100% Deus. Jesus foi 100% homem e foi 100% Deus. E naquele momento de humanidade, que ele clamou a Deus, que ele, a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em gotículas de sangue. Eu quero crer, me faz crer, que ele colocou toda a sua alma diante de Deus naquele momento. Querido, Jesus, ele nos revelou os graus de intensidade que se deve pôr na busca da face do Senhor. Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele registrou isso para mim e para você. E presta bem atenção, porque de repente nós chegamos num momento de clamar ao Senhor. Chegou um momento da gente buscar a face de Deus através de Jesus Cristo, através do Santo de Deus, através do ungido de Deus, através de Jesus o Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, que ele colocou para que viesse e sofresse conosco, como Isaías disse: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse Jesus é que nós servimos, é esse o Filho de Deus, o verdadeiro unigênito Filho de Deus. E Mateus nos ensina nessa forma, no capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Querido, devemos pedir sim, buscar com intensidade, buscar de todo o nosso coração, e dizer para Deus: Senhor, necessitamos de Ti. Sabemos que debaixo do céu e da terra há tempo para todas as coisas, mas eu sei, Senhor, que chegou o tempo de repente de buscar a sua face, chegou o tempo de se converter novamente, ou de reverter a nossa caminhada, que um dia estávamos caminhando, de alguma forma pegamos um atalho e aquele atalho não deu certo. Volta de novo para a rua principal, para que você possa atingir aquela cidade que emana leite e mel, aquela cidade onde a rua é de ouro, o lago de cristal, a Nova Canaã, onde ali tem uma árvore no centro daquela rua, chamada Árvore da Vida, e aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Querido, receba essa noite o direito de comer desta árvore, receba esta noite o direito de você olhar para os céus e ver os céus abertos, e ver Deus contemplando a sua vida. Querido, não perca isso, não perca isso do seu coração. Nós estamos num caminho, nós somos aqui, nós estamos em terra alheia, nós somos forasteiros em terra alheia. Onde é que está o nosso descanso? No céu. O nosso descanso está no seio do Senhor, e um dia encontraremos com Ele, e a gente possa dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, em nossas vidas. Queridos, nós precisamos buscar sim a face de Deus, nos humilhar, orar e estar diante dele, buscando sempre a sua face, e com intensidade, como está aqui: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Que nós possamos nesta noite bater as portas do coração de Deus, através de Jesus Cristo, e dizer: Senhor, cubra-nos, ó Pai, com as suas bênçãos, não deixa que esse maldito vírus possa atingir a nossa casa, a casa dos seus filhos. Você veja que hoje nós estamos quase que impedidos de congregar, irmão. Você veja, Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 8, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas
como malfeitor. Paulo foi preso, nós não estamos diferentes muito não, nós estamos encarcerados hoje, irmão. Nós não podemos, eu não posso ir na igreja para te dar um abraço, eu não posso ir receber um abraço seu, eu não posso ir na sua casa visitar o seu filho, ou visitar a sua mãe idosa, porque eu posso estar contaminado com esse vírus e transmitir a ela. Você não pode vir à minha casa, sabe por quê? Você fica preocupado com a minha vida. Nós estamos assim, e Paulo escreve isso ao Timóteo, e diz assim com essa clareza, ele estava com algemas como se fosse malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, e por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos. Precisamos estar atentos, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que cremos em Deus, não podemos permitir isso. Nós, pelos eleitos, nós precisamos estar atentos e orando ao Senhor. E ele diz mais, para que também eles obtenham a salvação. Tem vizinho seu olhando para você e querendo saber como é que está a sua vida. Tem vizinho seu olhando para você e querendo saber como que você está. Ele está querendo saber isso. Sabe para quê? Para que eles possam ter a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Precisamos perseverar nessas dificuldades para reinar com Ele no céu. Nós vamos reinar com Ele, nós vamos estar lá com Ele. Ele vai vir buscar a sua igreja quando Ele escreve aos Tessalonicenses. Nós vamos subir, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos com os corpos transformados encontrarão com o Senhor nos ares. E Ele voltará e virá julgar o seu povo, nós estaremos com Ele nos céus. E diz mais, se perseverarmos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiéis, pois a maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Ainda que sejássemos, ou ainda que fôssemos infiéis, como às vezes somos, mas Deus diz, Ele permanece fiel. Ele é fiel a todo tempo. Querido, orar, querido, se humilhar, buscar a face do Senhor, essa é uma das condições. E a última condição, ou a última condição, para que nós possamos ter um avivamento mundial, é que se todos nós pudéssemos fazer isso, se converter de seus maus caminhos. Toda a Bíblia registra o clamor do Senhor para que o homem se converta dos seus maus caminhos. João, no capítulo 2, eu queria ler para os irmãos, nós temos essa oportunidade, os versículos 12 ao 18 do Evangelho de que escreveu São João. Diz assim, depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, sim, Jesus e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um arrazoado de cordéis, fez um chicote de cordel, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazer tudo isso? Jesus falou, o homem tem que se converter dos seus maus caminhos. Aqueles sacerdotes que faziam a casa do Senhor como vendas, como local de venda, de câmbio, de cambiar, trocas muitas das vezes indevidas, Jesus foi lá e os expulsou do templo, declarando que a casa do Senhor não é casa de vendilhão, não é casa para isso. O profeta Jeremias, no capítulo 5, 21 do seu livro de Lamentações, ele fala com clareza por um avivamento coletivo. É isso que hoje está precisando no mundo inteiro, irmão. Não é só aqui não é só aqui em Duque de Caxias não, é no mundo inteiro. Você veja aqui no Rio de Janeiro, naquela região lá da Zona Oeste, é onde mais encontra-se
o problema com este vírus, com esse coronavírus. É lá que está. Você veja que hoje ele não está escolhendo pobre, nem rico, nem ele não escolhe ninguém. Esse vírus veio para dizimar a população. Mas se você orar, se nós unirmos as nossas orações, certamente Deus ouvirá e sarará a nossa terra. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Veja, nós estamos prisioneiros, como Paulo falou, mas ele disse também que ele não aconteceria dele não poder adorar, não poder glorificar, não poder exaltar o nome do Senhor. Eu posso, você pode, não há grilhão, não há quem segura o povo de Deus. Aquele que orar, clamar, se esse povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, retornar para o seu caminho, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ele quer sarar a nossa terra, ele quer sarar o nosso coração também nessa noite. Às vezes nós estamos com o coração ferido, um coração entristecido, e isso não pode. Eu era mais novo quando fui para a igreja, tinha um corinho que falava: não pode estar triste o coração que ama Cristo, não pode estar triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode estar triste um coração que ama a Deus. Esse coronavírus, esse Covid-19, seja o que for, nada disso pode nos atrapalhar a adorar ao nosso Criador. E hoje é noite de adoração, hoje é noite de louvor. Estamos separados, sim, mas nós estamos unidos pelo amor e pelo Espírito do nosso Criador. Nós somos irmãos em Cristo e nada pode separar-nos. O que nos separará do amor de Cristo? Nada. Angústia, fome, perseguição, a nudez, a espada, o perigo, a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Querido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo São Pedro pregou a vinda deste avivamento, dizendo, para iniciarmos para o término: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Às vezes alguém pode dizer assim: mas pastor, o senhor está dizendo que eu estou em pecado? A Bíblia diz: aquele que diz não peca, engana-se a si mesmo e a verdade não está com ele. Quantas das vezes a gente não quer, mas somos levados a pecar, somos levados a desviar da verdadeira vontade de Deus em nossas vidas, porque Deus, Ele permite, Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher o que fazer. Eu posso escolher. Jesus mesmo, no livro de Mateus, diz: eis que eu coloco diante de ti duas portas, a larga para a perdição e a estreita para a salvação. Escolhei qual delas deveis entrar. Às vezes a vida fácil é até muito boa, às vezes a vida de glamour, às vezes a vida, né, que se tem, mas não é essa a vida que Deus quer. Muitas das vezes Deus quer uma vida recatada, uma vida voltada a Ele, uma vida de oração, uma vida de humildade, uma vida onde nós precisamos nos humilhar sempre e orar ao Senhor e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Eu vou dizer, querido, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha, não é um ou outro não, é um e o outro. Esse "e" é um termo aditivo. Ele pede: se esse povo se humilhar, mais orar, mais buscar a minha face, mais se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos, Senhor, Deus, queridos, eu sei, meus amados irmãos, nós precisamos de ter esse retorno, sim, ter esse retorno aos caminhos do Senhor. E como eu faço isso? Entregando a vida a Ele. Você que está me ouvindo aí agora,
Se você está me ouvindo e ainda não aceitou Jesus, presta atenção. Jesus tem essa palavra para todos nós, para todo mundo. Não é só para nós crentes. Para nós crentes é um avivamento. E o que é esse avivamento? É um reforço da fé. E para você que ainda não aceitou Jesus, é o conhecimento de Jesus Cristo pela fé salvífica dele. Aceite o Senhor Jesus e você será salvo. Tu e tua casa. Avivamento significa um retorno à vida em todos os seus sentidos, em toda a sua plenitude. É isso que é ter o retorno para a vida com Cristo. A vida com Cristo. Por isso que Paulo dizia, morrer é Cristo e viver é ganho. Isto sim. Queridos, eu quero dizer esses 4 segredos para o verdadeiro avivamento que move a mão de Deus. Creia, se você orar, se você jejuar, se você se humilhar diante do Senhor. Eu sei que tem alguns aí que dizem que não precisa mais jejuar, que não precisa. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que nós precisamos continuar. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero lhe dizer que o verdadeiro avivamento, esses 4 são os segredos para mover a mão de Deus, quer individual ou coletivo. Nos humilharmos diante do Senhor, orar, buscar a sua face e nos convertermos dos nossos caminhos. Queridos, ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que a terra está doente. Eu não estou falando só daqui Caxias não, irmão. Eu estou falando do mundo inteiro, países de primeiro mundo, países antigos, países da época de Jesus Cristo, como Itália, como Espanha. Esses países são os países antigos, e os próprios países também, né, do Oriente, os países orientais, são países antigos, né? Você veja, estão sofrendo. Você veja, pode dizimar todo o povo. Sabe qual é, queridos? E eu vou terminar, e nós vamos estar orando. Sabe qual é? Hoje, a intenção do inimigo é destruir a coroa da criação de Deus, que é eu e você. Nós somos coroa da criação de Deus. Sabe por que ele tem esse carinho por nós? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Hoje nós estudamos no homem perfeito que foi Jesus Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós temos todo o direito de falar com ele. Clama a mim, disse o profeta, clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-eis coisas grandes, as quais não conheces. Vamos orar agora. Se você está aí me ouvindo e está afastado e ainda não aceitou a Jesus, eu não estou te chamando para você ir para a Assembleia de Deus em Gramacho, não. Se for para lá, você será muito bem recebido, será amado, será respeitado, porque ali nós somos uma igreja de amor. Mas você aceitando a Jesus, está em outro lugar, você pode e deve buscar uma igreja evangélica. Deus vai te encaminhar. Mas qual que eu vou, pastor? Ele vai te encaminhar. Fala com ele, Senhor, eu quero uma igreja. Aquele pastor disse lá naquela live, talvez você nem me conheça, mas diz assim, ele disse que era para eu buscar uma igreja para ter um encontro real contigo, verdadeiro, para que haja um avivamento em meu coração. E isso você pode fazer agora. Eu vou orar por você. Eu primeiro vou orar por nós. Aonde você estiver, curva a sua cabeça para orar. Soberano Deus, desta tela, que estiver me ouvindo, Senhor, através do entre com providência na sua mão e olhar para os céus e dizer, eu te aceito, salvar, eu tenha a vida eterna. Receba esse Jesus. E você que me ouve, que está afastado, volte correndo para os caminhos do Senhor. De que forma? Da forma como você está. Mas pastor, eu estou bebendo, eu estou fumando, ou não importa, volta para Jesus correndo. É Ele quem transforma, é Ele quem cuida. Lembra daquele homem que afastou-se dos caminhos do Senhor, foi viver dissolutamente, o jovem mancebo, o jovem que saiu, gastou tudo, e quando retornou, foi feito uma festa, o pai fez uma festa. E sabe por quê? Porque ele disse, meu filho estava morto e reviveu. O filho pródigo, de repente você é o filho pródigo, volta correndo. Por que não? Qual é o problema? O que te impede? Nada te impede.
Jesus, Ele está conosco todos os dias. Ele disse, eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Pai amado, ainda na Tua presença, ainda neste momento, eu profetizo o retorno dos Seus filhos que estão afastados da Tua casa, Pai. Sabe por quê? Porque eu sei que a Sua vinda em glória está próxima. E aquele que estiver na videira verdadeira, a Sua palavra diz, que a Sua palavra foi clara quando disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é agricultor, e toda vara que estiver em mim dará bons frutos. É por isso, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus, que Tu possa estar presente, Pai. E aquele que nos ouve, que ainda esteja precisando deste avivamento, que está na sua casa, mas está precisando de um avivamento, e Tu és o avivamento. Sara a nossa terra, sara a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero dizer que houve um pequeno travamento aí na mensagem, mas é a internet. As coisas já estão ficando difíceis, tá? Eu tenho uma internet aqui, e não é só aqui não, parece que está nessa região toda. É falta de, talvez, de trabalhadores, né? Porque passei hoje no centro de Caxias, estava tudo fechado. Então, queridos, tá? Receba. E eu queria dar um conselho a vocês. Fique em casa. Aquele que pode, se você não puder, tiver que trabalhar, tá? Vá. Mas se não, fique em casa, principalmente os mais idosos. Procure lavar as mãos, né? Compre um álcoolzinho gel e ora. A oração do crente pode muito em seus efeitos. E quando chegar em casa, que precisa de sair, deixa até o sapato lá de fora de casa. Se puder, use um sapato de plástico, lava o sapato, deixa ele do lado de fora. Porque eu amo os nossos irmãos e hoje a Jaqueline pediu que eu ficasse em casa. Eu sou um homem obediente à voz de Deus. Queria que você fosse obediente também. Principalmente quando o conselho vem de alguém que te ama. Porque quando ela disse, para que eu não fosse à igreja, eu fiquei na minha casa para passar essa live para você. O meu amor não diminuiu por você. O amor não é meu amor não seria maior se eu estivesse na igreja para fazer a live. E falei com os meus irmãos, farei de casa. Então, você que é idoso, fique em casa. Você que já passou da idade, minha irmã Valma, fique em casa. Ora daí. Quer ir um pouquinho, vai lá na igreja, ora e volta correndo. Ou hora de casa, tá? Então, né, eu quero dizer para você, este vírus é perigoso. Este vírus para os maiores de 60 anos é um perigo. É um perigo. Então, fique em casa, não deixa, porque depois o que a gente vai fazer? A gente já não tem médico em condições normais. Imagina numa crise dessa, eu não sei o que seria de nós. Então fique em casa, vamos obedecer os nossos irmãos. Nós temos enfermeiros na nossa igreja capacitados, nós temos irmãos, né? Tem o André, tem a Priscila, tem a Fernanda, tem tanta gente, irmão. Vamos obedecer. E não esqueça de passar um álcool gel na mão, tá? Não deixa, tá? Outra coisa que eu quero pedir, tá? Se cuida. E agora pega o nosso endereço aí na internet, se inscreva no YouTube, se inscreva no nosso canal, bota um dedinho, né? E um joinha, sabe para quê, irmão? Para gente toca no sininho, que nós vamos estar aí, ó, no YouTube. Eu estou ficando craque, é a segunda vez que eu uso, mas eu creio que estou usando por um motivo muito lindo, por um motivo muito justo, por um motivo que eleva o meu coração em céu, sabe? Porque eu nunca queria mexer com isso, mas eu só tinha um jeito de chegar até a sua casa, de chegar até a você, seria aqui, e assim eu chego até a sua casa. E quero terminar, antes de orar para tudo, para o término e impetrar a bênção apostólica. Sabe o que eu quero dizer? Eu amo a cada um de vocês, e este amor, Paulo escreve no capítulo 13 da carta dele aos Coríntios, no versículo 13. Quando ele fala sobre o amor, no finalzinho, no último versículo, ele diz: 3 coisas permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. E o mais importante é o
amor. Eu os amo em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela sua palavra de libertação para nós, a sua palavra de avivamento em nossos corações, porque o que é o avivamento, senão o nosso retorno à fé, oh Deus, ou aquele que precisa deste avivamento para te conhecer melhor, para ter uma comunhão maior contigo, para estar diante de ti. Pai, obrigado por cada membro da nossa igreja, obrigado, Senhor, por cada irmão que se colocaste ali conosco. Nós somos ali uma grande família, Pai, e eu espero um dia subir aos céus com todos eles, ó Pai, com todos nós juntos, porque será uma experiência assim, Senhor, maravilhosa. Imagina, ó Deus, eu pelo olho da fé posso ver a gente, essa igreja subindo, e nós um olhando para o outro, em regozijo, de louvor e adoração a Deus, e encontrar com Jesus, e Ele dizer assim: vinde bendito do meu Pai. Ó Deus amado, abençoa cada um dos seus filhos, Pai, na noite deste dia, noite de vitória sobre o mal, noite de avivamento em nossos corações, noite de cura da nossa alma, cura da nossa terra, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, Senhor. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com cada um dos irmãos que aguarda a vinda bendita do nosso Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.